Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 26. Eu queria que você abrisse no capítulo 26 de Mateus, versículo 47. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 47. Dá só um passinho atrás e olha os dois versículos anteriores, a partir do versículo 45, só para a gente lembrar do que está acontecendo no nosso texto, que meditamos na semana passada. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava grande multidão, armada com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. No texto da semana passada nós vimos o início dessa grande angústia, que foi a maior dor e o maior sofrimento já visto em todo o universo. A dor do Filho de Deus, que agora ali no jardim da prensa derrama a sua alma, derrama a sua vida, começa a verter o seu sangue em favor dos eleitos de Deus. E o Senhor vai buscar o Pai Celestial em oração. Ele vai buscar a presença do Pai. Vimos como é por meio da oração que se busca o Senhor, em qualquer momento. E nesse que é o momento de maior dor em toda a humanidade, em todo o universo, foi buscar-se a Deus, o Pai Celestial, por meio da oração. A oração foi a busca, foi o meio de se voltar para o Pai Celestial. E em qualquer dor que nós tenhamos, e a nossa dor diante da dor de Jesus é como um ressalto do piso diante do Everest da dor do Senhor da glória. Mas devemos, ainda que nos ressaltos da vida, buscar a presença de Deus em oração. E vemos os princípios aqui desse texto e como o Senhor se levanta de uma forma tremenda através da presença de Deus agora para enfrentar tudo que Ele vai enfrentar. Ele está pronto para enfrentar todo o sofrimento, Ele está pronto para enfrentar o julgamento, a prisão, enfim, a injustiça, a vergonha, a dor, por causa da presença do Pai Celestial, dessa busca recorrente, uma vez, e duas, e três, orando da mesma forma e buscando ao Senhor, pedindo ao Pai Celestial força para esse momento, graça de Deus, poder, pedindo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice é aquele que é 3 vezes santo, aquele que nunca conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, e aquele que eternamente viveu em plena e perfeita unidade com o Pai, agora vai ser deixado na cruz. Esse é o cálice. O cálice é esse, é ser unido ao pecado e separado do Pai Celestial, e beber toda a ira, todo o juízo de Deus
naquela cruz por mim e por você. E ele levanta-se então desse momento de oração totalmente fortalecido. E nós vemos aqui as primeiras ações do nosso Senhor diante dessa prisão injusta, diante do sofrimento que ele vai passar, e como ele está fortalecido pelo poder do Espírito Santo para poder enfrentar tudo isso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Judas é muito parecido com Caim. Judas é filho, é descendente de Caim. E existem algumas semelhanças aqui com esse texto em Gênesis capítulo 4. Por exemplo, Caim atrai Abel ao campo ardilosamente. Como um amigo e um irmão, ele atrai Abel para o campo. E aqui o que vemos é Judas aproximar-se de Jesus e dizer: alegria, mestre. Alegria, kairos, de onde vem a nossa palavra graça. Caris, alegria, mestre. Ele o trata com respeito, como mestre, o saúda com alegria, o beija como um amigo. Veja como Judas é alguém que está tão próximo de Jesus. Veja como Judas é alguém que está tão perto do Salvador, e como ele vai até Jesus tão ardilosamente. Veja, esse homem começou mentindo, esse homem começou enganando, esse homem começou roubando, tirando algumas moedas para si da bolsa que ele carregava. Ora ele tirava um tanto, ora um outro, ora um pouco menos, ora um pouco mais. Ora dizia que ia comprar algo e comprava menos um pouco e ficava com o resto. Veja como Judas, ele começa, meus irmãos, com pequenos pecados, e nós somos tão negligentes com os pequenos pecados, porque os achamos e os encontramos como se fossem pequenos pecados, pequenas mentiras, pequenas questões furtivas, mas por trás dos pequenos pecados está aqui agora alguém que consegue vender Jesus por dinheiro, e de forma tão ardilosa. Como diz Lucas, o diabo entrou em Judas. É a única vez que o diabo entra em alguém na Bíblia. O diabo entrou em Judas e ele foi fazer comércio, foi vender Jesus por dinheiro. E aqui está o diabo nele, dizendo: salve, mestre. Ele não é inocente, ele não está sem sua consciência, pelo contrário. Veja, ele está dizendo: olha, aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é, prendam-no. Está totalmente consciente. Ele não está, como muita gente vê, um endemoniado, rolando no chão, mudando de voz, espumando pela boca, quebrando tudo. Não. Aqui está um homem saudando o Senhor dessa maneira, de forma tão ardilosa. E João vai dizer que Caim era do maligno, porque ele matou o seu irmão. E aqui temos alguém exatamente como Caim, um filho de Caim, tão ardilosamente traindo Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. E Judas então vem com essa turba, com a multidão armada de espadas e varas. A segunda característica, a segunda semelhança entre Caim e Judas é que Caim não tem problema algum de se utilizar de elementos religiosos. Caim estava no culto, ele trouxe uma oferta, ele adorou o Senhor, ele cultuou a Deus, se tinha cântico ele cantou, enfim, ele participou do culto, ele adorou a Deus. E da mesma forma Judas, ele se une ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, ele se une aos religiosos para assassinar a Jesus. Eles são iguais. A terceira semelhança agora do nosso texto é que Deus alertou Caim das suas atitudes antes que ele cometesse. No capítulo 4, vendo Deus que Caim, seu semblante havia caído, porque Deus não aceitara e nem a sua oferta pela vida que ele vivia, então Deus não aceitou quem ele era e o que ele trazia.
obstinar contra o seu irmão no seu próprio coração, Deus se aproxima e diz: por que você está assim? Por que caiu o seu semblante? Por que você está tão irado, tão nervoso? Por que você está dessa maneira? Se você viver da forma correta, se você fizer o certo, o correto, bem, não é certo que serás aceito. Mas olha, cuidado, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Da mesma forma Jesus fez com Judas. Por 3 anos, mais de 3 anos, Judas está caminhando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo Jesus fazendo milhares e milhares de milagres, curas, libertações, sinais e prodígios. E lá na ceia, Jesus alerta Judas, antes do diabo entrar no seu coração: alguém vai trair. Onde vocês vão me trair? Aquele que meter comigo, aquele que mete comigo a mão no cesto, isso é um amigo, alguém que está próximo, alguém que tem a mesma mesa, a mesma comunhão, com quem eu divido a minha intimidade aqui. Ele teve a oportunidade de se arrepender naquele momento e não fazer nada. Jesus ia morrer na cruz do mesmo jeito, mas não deveria ser ele. Jesus dá oportunidade para ele, assim como Deus dá oportunidade para Caim não pecar. E da mesma forma, Deus trata Caim, Deus trata a Judas. Deus é amoroso com Judas e com Caim. Deus é sério com Caim e com Judas. E Deus é justo com Caim e com Judas. Deus o disciplina. Deus o disciplina. Meus irmãos, aqui está o grande perigo da religiosidade. A religiosidade, ela não tem problema nenhum em lançar mão da violência. A religiosidade não tem problema nenhum em matar e assassinar o Filho de Deus. Os religiosos, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles não têm problema nenhum em pagar, em comprar a morte de alguém. Por isso que sempre nós devemos fugir da religiosidade. A religiosidade sempre está perto de mim, de você. Fuja dela, corra dela, tire ela da sua vida, porque ela sempre te levará ao lugar de trair a Jesus. A religiosidade sempre vai te transformar num Caim e um Judas. Sempre. Também o mesmo povo que foi abençoado, curado e liberto por Jesus. Meus irmãos, que coisa é a religiosidade, que lição já temos aqui no nosso texto para nós. Versículo 51, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram. Vamos por partes nesse texto. Em João capítulo 18, versículo 10, nós sabemos quem é que arrancou, decepou a orelha do sumo sacerdote, ou do servo do sumo sacerdote aqui, e sabemos o nome do homem que foi ferido, Malco. Provavelmente Malco tenha se convertido depois desse evento, e sabemos quem fez isso, foi Pedro. Pedro foi lá, puxou a espada e só não acertou a cabeça por 2 motivos. Primeiro, ou Pedro era muito ruim de mira, ou 2, Malco se desviou.
Jesus está naquele lugar, tomando as armas espirituais da oração, da presença de Deus, da vontade de Deus, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, de dobrar-se diante de Deus, de humilhar-se diante do Pai Celestial, da obediência, da Escritura Sagrada. Essas são as armas de Jesus, essas são as armas do Filho de Deus, essas são as armas do Senhor da glória. Mas o que Pedro tem é que Pedro lança a mão da espada, da violência, da guerra, da arma, da briga. É tudo onde o seu orgulho vai te colocar. Lembra de Pedro na Santa Ceia? Olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. Pedro, você hoje vai me negar 3 vezes. Todo mundo vai te negar, todo mundo vai te abandonar. Eu não, porque eu não sou igual às outras pessoas. Eu sou melhor que todo mundo. Eu sou homem melhor que isso. E estava lá Pedro, não conseguiu orar por 1 hora, dormindo, descansando. E aqui, irmão, eu quero que você entenda que o seu orgulho sempre te levará à violência. O nosso orgulho sempre nos levará a puxar a espada, a ir para a briga, a ir para a batalha, para a guerra. Mas a máxima cristã, que está descrita em Efésios capítulo 6, versículo 12, é que a nossa luta não é contra sangue e carne. Pedro acha que ele tem que puxar na espada, ele tem que ir contra as pessoas. Se você não orar, você vai brigar. Os brigões não são pessoas de oração. Não são pessoas de oração. Porque se você não orar, você vai brigar. E é exatamente o que Pedro está fazendo aqui. Ele acha que é por força, ele acha que é por violência que ele vai conseguir alguma coisa. E nós temos aqui Pedro lançando mão da espada. Mas veja, irmão, Pedro parece tanto comigo e com você. Porque lá vem uma multidão com espadas e varas do lado de lá, vindo na sua direção. E o que você faz? Jesus vai orar. E você? Cadê a espada para eu? Né? Cadê a peixeira para eu? Eu tenho que me armar. Eu tenho que lutar. Veja, quando você busca Deus, quando você busca o Senhor da glória, quando você imita Cristo, você sempre vai deixar a espada de lado. Guarda a espada. Jesus nunca vai dizer para você, puxa a espada. Não. Ele sempre vai dizer para você, guarda a espada. Cristo, irmão, e a igreja entendeu isso de uma forma tão tremenda, a igreja dos primeiros séculos. É que o cristão é 100% contra a violência. Mas a violência está em nós. A violência está em cada um de nós. Em nossos corações, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas intenções, em nossos motivos, em nossas ações. A violência se faz presente em nós. Nós vivemos num país que está experimentando violência crescente, violência na escola, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência no trânsito, violência. Por quê? Quanto mais a presença de Deus temos em nossas vidas, como Jesus disse, que os pacificadores serão chamados, eles são felizes. Feliz não é alguém puxa a espada, feliz é o pacificador, porque ele será chamado filho de Deus. A máxima cristã é: se teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede. A máxima cristã que Jesus diz em Mateus capítulo 5 é: se alguém te ferir uma face, se alguém te mandar andar 6 quilômetros, você vai 12. E você se sente tão longe dessa realidade. Você ouve esses textos, seu coração reluta imediatamente a isso.
Eu não vou ser trouxa. Mas não é questão de ser trouxa, é questão de ser espiritual. O homem espiritual é assim, como Jesus. O homem carnal, como Caim, mata o seu irmão. Como Judas e como aquela multidão puxa a espada. Meus irmãos, nós como sociedade, nós como família, como indivíduos, precisamos andar com o príncipe da paz. E precisamos aprender com Jesus, o príncipe da paz. Jesus é contra toda a violência. Como eu e você precisamos aprender isso. Cristo sempre vai dizer: guarda o teu orgulho e banhe a tua espada. Ele nunca vai dizer para você puxar a espada. Ele sempre vai dizer para você: coloque a espada na bainha. Os problemas da nossa sociedade, os problemas da nossa família, os problemas do nosso coração, os problemas que nós temos, não se resolvem na violência. Na violência. Nós precisamos aprender a agir em paz. Deus me ajude, e a você, meu amado. Como nós precisamos viver esse texto. Como nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Jesus está orando quando vem uma multidão com espadas e pau contra ele. Ele está dobrado diante do Pai Celestial em plena, profunda oração. E quando alguém usa de violência perto dele, ele vai dizer no versículo 52, disse-lhe Jesus: guarda a espada. E aqui tem uma máxima, uma verdade dos lábios de Jesus: pois todos os que empunham a espada morrerão. Quem empunha a espada, quem usa de violência, só vai receber uma coisa: violência. Quem a espada fere, a espada será ferida. Quando você semeia violência, ela volta para você. Ela volta para você. Nós, irmãos, os cristãos verdadeiros, somos da paz. Somos da paz. Nós não estamos em guerra com homem algum. A nossa luta não é contra sangue e carne. Pastor, eu tenho um inimigo que é uma pessoa. Você está totalmente errado. Aprenda com Jesus. Malco veio para prender Jesus. Esse cara que quase perdeu a cabeça, mas só perdeu a orelha. Ele veio para prender Jesus. Ele se tem por inimigo de Cristo Jesus. O que Jesus faz? Pedro, Jesus Cristo. O que é isso, Pedro? Você perdeu a razão. Guarda essa espada, Pedro. Pegou a orelha do cara do chão. Imagina Malco de joelho no chão, banhado no sangue. Jesus pega a orelha do cara e põe no lugar. Foi o último milagre que Jesus fez antes da crucificação: amar o seu inimigo. E você? E eu? Você está armando? Ou você está armado contra alguém? Está se armando contra alguma pessoa? Eu quero dizer para você que você está totalmente contra Cristo. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não é a violência, a inimizade. Se alguém se fez inimigo seu, ame o seu inimigo. Abençoe quem te maldiz. A pessoa te xingou de lascar, abençoa. A pessoa não te cumprimenta, você diz bom dia. Porque se você cumprimenta só os que te cumprimentam, você não faz nada demais. Até o ímpio faz, um ateu faz isso. Isso é igual um ateu. Isso para Deus não tem valor nenhum. Por quê? Mas você deve ser perfeito como é perfeito o seu Pai Celeste, que faz o seu sol nascer sobre bons e maus e sua chuva cair sobre justos e injustos. Por isso que o texto sagrado diz, de Mateus capítulo 5, versículo 43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
amai os vossos inimigos e orai, abençoai aqueles que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e sua chuva sobre justos e injustos. Pelo contrário, diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso que é o Evangelho. O Evangelho, irmão, é a não violência. Como a igreja deve ensinar a essa sociedade? E violência aqui, irmão, é racismo, violência aqui é a injustiça, violência aqui é dentro e fora de casa, violência são em palavras e ações, violência de todo jeito e forma. Violência. Deus não nos chamou para isso. Ouça a ordem de Jesus para você. Embanhe a sua espada. Guarda essa espada que você tem preparada aí. Guarda, porque Deus não te chamou para empunhar a espada. A única espada que o cristão empunha é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma do cristão, as Escrituras Sagradas. Nada mais. Nada mais. Que Deus nos ajude. Versículo 53. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Essa palavra imediatamente ela aparece em Judas. E Judas imediatamente dirigiu-se a Jesus. E aqui o cristão não precisa ter medo. Porque se o traidor, se o diabo vem imediatamente, diretamente contra você, saiba que aquele que é o Todo-Poderoso, o único soberano, vem imediatamente, diretamente a seu favor. Você não precisa ter medo. Eu acho linda essa aí. Veja, irmão, a consciência de Jesus da soberania de Deus. Veja a consciência dele, que ele tem da soberania do Pai Celestial. A minha vida está nas mãos do meu Pai. Se tem 10.000 pessoas vindo contra mim, elas estão vindo contra mim por permissão do meu Pai. Nem um fio de cabelo da minha cabeça cai. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Essa consciência da presença de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus. Pergunta se Jesus acreditava em mal olhado, em olho gordo, em macumba, ou seja, qualquer coisa que for. Ele não acredita nessas bobagens. Essas bobagens têm efeito na vida de quem não tem o sangue do Cordeiro, mas aquele que foi coberto pelo sangue do Cordeiro. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Salmo 34, 7. O anjo, você teme a Deus? Só um aqui para Jesus? Você teme a Deus? O que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecer a Deus. Quando Deus vê alguém obedecendo a Ele, andando de acordo com a sua palavra, você não precisa pedir. Ah, eu tenho um anjo, ele está aqui, eu mando meu anjo para lá, mas não, isso tudo é bobagem, é besteira, isso tudo é nada de bíblico. Quando Deus vê que ali está o filho dele, em obediência, o anjo do Senhor, ele acampa, ele fica ao redor, andando em volta, ele faz um acampamento, ele mora com você, ele faz um cerco, igual os inimigos fazem um cerco contra uma cidade. Deus faz o cerco do bem sobre você, acampando você, ele aninha você, o anjo coloca suas asas ao seu redor, e vai tu andando, e está lá o anjo do Senhor, acampado ao redor daquele que o teme e o livra. Precisa pedir um anjo? Não. Você só precisa ser uma coisa: obediente. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, que lhe obedece e o livra.
Pronto. Ali está a mão maravilhosa. Você é obediente? Olha aí que bênção. Agora, se não é, pode ser hoje. Louvado seja Deus. Isso não é o problema. É hoje o dia da sua salvação. Glória a Deus. Sim. Quando o exército da Síria veio, contra ele. Sim. E aí o Geazi só meus inimigos. E Eliseu está vendo todos os anjos. Você abre os olhos do meu servo. Quando Deus abriu os olhos dele, ele viu aquele mar de anjos armados, prontos para protegê-los. Eu acho interessante também aquele texto, porque uma legião são mais de 3.000 soldados. Jesus falou: você acha que se eu quisesse, eu não pediria para o meu pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos, o que dão mais de 36.000 anjos. Mas olha só, para você ter uma ideia aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, diz que o Senhor enviou um anjo para destruir toda a cidade de Jerusalém. Um anjo para destruir toda a cidade de Jerusalém. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz que um anjo do Senhor matou numa noite, de uma vez, 185.000 soldados assírios, armados. Meus irmãos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o obedecem, que o temem e os livram. Deus está guardando você. Como diz o autor de Hebreus, os anjos são espíritos que estão ministrando aqueles, que estão servindo aqueles que hão de herdar a vida eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É o cuidado, é a proteção de Deus. Veja como Jesus aqui, ele não está pedindo ninguém para fazer uma oração forte para ele. Ele não está fazendo nenhuma campanha ou alguma coisa para ser protegido ou para... Não. Ele diz: eu posso orar ao meu Pai, eu posso pedir ao meu Pai, e Ele envia para mim mais de 12 legiões de anjos. Imagina se um anjo destrói uma cidade, se um anjo consegue vencer 185.000 homens, que é o tamanho de Samambaia inteira, a quantidade é grande de Samambaia. O que você imagina? A grandeza de mais de 36.000 anjos. A terceira guerra mundial só. Né? É um negócio assim que foge da nossa capacidade. Que coisa tremenda, irmão. Versículo 54: como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? 2 vezes Jesus nesse momento vai falar do cumprimento das escrituras. Irmão, o que Deus quer no seu sofrimento, o que Deus quer nas batalhas, o que Deus quer nos momentos difíceis, o que Deus quer no momento de bênçãos na sua vida, o que Deus quer nos momentos em que você está suando sangue, o que Deus deseja que aconteça na sua vida nos momentos de maior dor, sofrimento e luta, ou de maior glória e bênção, o cumprimento da sua palavra em sua vida, uma vida obediente, uma vida que você permanece nas escrituras sagradas. Não importa o que está acontecendo, você está obedecendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor está se cumprindo na sua vida. Você está na direção das escrituras, em obediência às escrituras. E o versículo 55 diz: naquela hora Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas. Todos os dias estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os
Eu estava no templo, todos os dias dessa semana, na Páscoa, ensinando de manhã, de tarde, e vocês não me prenderam. Não havia argumento, não havia nada, eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava falando nada de errado, eu não estava ensinando nada errado, eu não estava fazendo absolutamente nada errado. E todo o povo, e toda a multidão que estava lá ouvindo e vendo, são testemunhas de que eu estava fazendo tudo certo, e vocês estavam junto com toda a multidão, ouvindo e vendo o que eu estava fazendo e falando, e como eu estava agindo, e vocês não me prenderam. Meu irmão, essa é a vida do cristão. O cristão traz a sua vida à luz. Ele não tem problema em expor suas palavras, ações. Ele não tem medo da polícia, ele não tem medo do juiz, ele não tem medo do advogado, ele não tem medo da justiça, ele não tem medo da verdade, porque ele é o filho da luz. Ele é o filho da luz. E ele pode trazer a sua vida à luz para todo mundo ver. Isso o cristão deve viver. Que exemplo maravilhoso para mim e para você. Como Jesus expõe a sua vida, a sua conduta, as suas palavras, suas ações para todos. E questiona, e você vai ver que Jesus não é preso por nenhuma acusação. Ninguém pode condená-lo. Não há nenhuma condenação, não há nada nem ninguém que sustente absolutamente nada. A condenação de Jesus foi ele ser o que ele é. O sumo sacerdote vai perguntar para ele no parágrafo seguinte: é você o Filho de Deus? Ele diz: eu sou. E você vai me ver vindo nas nuvens do céu com poder e glória, sentado na destra do meu Pai. Aí diz: blasfêmia, por isso que Jesus é crucificado. Por isso está escrito em cima da cruz de Jesus: este é Jesus, o Rei dos judeus. Ele é crucificado não pelo que ele fez de errado, mas porque ele é o Filho de Deus. É assim que nós também devemos viver. Se nós sofremos, diz Paulo, devemos sofrer como justos, não porque pecamos, nos metemos na vida de alguém, roubamos, mentimos ou fizemos qualquer coisa de errado. O cristão não deve sofrer por isso. O cristão deve sofrer pela verdade, porque ele é filho da luz, ele anda no caminho da verdade, ele é filho de Deus, ele anda em justiça, É aqui que nós nos encontramos. É aqui que deve acontecer a nossa vida, e todo o sofrimento que nós devemos passar, com certeza deve ser pela verdade. As autoridades judaicas, os líderes religiosos, o sumo sacerdote, os sacerdotes se levantaram para prender Jesus. E meus irmãos, Jesus tem suas palavras, sua vida aberta diante de todos. Ninguém pode condená-lo por nada que ele falou ou fez. Mas tudo isso, diz o texto sagrado, aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Novamente essa ideia das escrituras, o cumprimento da vontade, da verdade de Deus. Se o Senhor foi perseguido, irmão, se o seu rei foi perseguido injustamente, condenado injustamente, o que você, seu servo, espera, a não ser também que alguma injustiça por causa da verdade alcance a sua vida? Não, eu estou vivendo a verdade, eu estou amando, eu estou vivendo de acordo com as escrituras sagradas, eu não sou compreendido, eu não sou bem-quisto aqui em casa ou na minha família, mas é porque eu falo bem com as pessoas, é porque eu amo as pessoas, é porque eu faço bem para as pessoas, mas me retribuem com o mal. Você não está sendo diferente do seu Senhor. Se fizeram isso com o seu Senhor, fique feliz porque estão fazendo com você, e você está sendo parecido com Cristo nesse instante, nesse momento. Então, irmão, como diz as Escrituras Sagradas, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,12: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo, que querem viver de acordo com as Escrituras, que querem viver uma vida piedosa, uma vida de acordo com a vida de Cristo, padecerão perseguições, tribulações. Não tem jeito. E como o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vida possa sempre estar do lado da verdade, da justiça, e ainda estando do lado da verdade, da justiça,
justiça, podemos ser, principalmente se você estiver do lado da verdade de Deus no Evangelho, você vai ser com certeza perseguido, enjeitado, deixado de lado por causa da verdade das Escrituras Sagradas. Mas continue vivendo como Jesus. Coloque a espada na bainha, porque Deus não te chamou a ser violento. Ame as pessoas, abençoe os teus inimigos, ame os seus inimigos, viva de acordo com as Escrituras Sagradas e saiba que o Senhor está contigo, porque estava com o nosso Senhor Jesus e também estará conosco. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor da glória nesse momento. Pai, obrigado por esta palavra, esse texto